quando você ouve a marcha número 1 de Vassourinhas, não dá aquela vontade de sair pulando que nem pipoca pelas ladeiras de Olinda e ruas do Recife? Mas falando nisso, a Praça do Marco Zero no Recife é famosa pelo carnaval, o frevo, os grandes shows e espetáculos e as mais diversas manifestações que por lá acontecem. Mas você sabia que ali do outro lado, na Barra, existiu um símbolo de nossa história datado do início do século XVII? Ô estagiário, quando você olha, tá ali no Marco Zero, você olha lá para o Parque das Esculturas, o que você vê? Oxe, é o Picão treinando. Opa, calma, peraí, não é bem assim. O monumento chama-se Torre de Cristal. E eu tenho quase certeza que o Francisco Brenan fez isso propositalmente para que nunca esquecêssemos que ali existiu o Forte do Picão. Não está entendendo nada? Tá voando? Então vem comigo que neste episódio do Ruínas no Mapa eu vou contar para vocês a história do Forte Castelo do Mar. Desde fins do século XVI, havia preocupação do governo local em aprimorar as defesas do porto da povoação dos arrecifes. Para tanto, construíram 2 fortes: o Forte São Jorge, que é o Castelo da Terra, e o Forte de São Francisco, o Castelo do Mar, que fica na entrada da Barra sobre os arrecifes. Note que a estratégia de defesa portuguesa da época era muito interessante. Vendo a posição geográfica, eles logo perceberam que poderiam botar um forte praticamente frente ao outro, criando uma linha de tiro entre os dois e que não danificaria um nem o outro, mas em compensação fecharia a entrada do porto. E para completar essa ideia de defesa estratégica, um pouco mais ao norte, no Istmo, onde hoje estão as ruínas do Forte do Buraco, nós vamos falar dele em outro episódio, havia um forte também de menor porte, construído pelos portugueses, que fechava uma estrutura em forma triangular que tornava praticamente impossível qualquer intenção marítima não bem-vinda de adentrar o porto da povoação dos arrecifes. Em 1591, o governador Dom Francisco de Souza ordenou a construção do forte, mas só em 6 de maio de 1606 é que saiu a aprovação. Porém, a coisa só andou mesmo em 1612, à custa dos moradores e do senhor da terra, o donatário Duarte de Albuquerque Coelho. A localização exata do forte fica a cerca de uns 84 metros do porto. Se você estiver no Marco Zero, basta você olhar à sua esquerda para o norte, na direção de Olinda. Você vai ver lá na frente o que é, estagiário? O farol. Ele é muito importante, né? Ele dá a luz que gira por navio ver e ele também está na bandeira, no símbolo, né? De Pernambuco, do Recife. Ele é muito importante. Ele foi construído no século XIX. Pô, estagiário, parabéns, velho. Que pesquisa. A gente sabe, o farol guia os navios com sua luz, ele é importante, mas não se poderia ter feito um projeto para instalar um farol dentro do próprio forte? Precisava-se destruir um patrimônio com quase 300 anos? Então, falando um pouco do formato e do interior das fortificações, primeiramente, ambas, o Castelo do Mar e o Castelo da Terra, foram feitas em pedra, uma inovação para o padrão da época, que normalmente era madeira. Só que construir o Castelo do Mar com madeira, o negócio não ia dar muito certo. Como você pode ver no mapa, o Castelo do Mar era de pequenas proporções. E o mais interessante é que sua forma original
dizem alguns pesquisadores, é que era de forma eneagonal, de 9 lados, o que facilitava esse ângulo de tiro tanto para dentro do porto quanto para fora também. Em 14 de fevereiro de 1630, quando da chegada da armada holandesa, o general Lonck lançou toda a sua bateria sobre o porto. E o Forte Castelo do Mar, por essa sua forma eneagonal, teve um papel extraordinário na defesa. Não podemos esquecer também que a ação dos capitães que puseram a pique os navios na entrada da barra foi fundamental. Falando um pouco das dependências do Forte Castelo do Mar, os quartéis, o depósito de palamentas e mesmo o paiol eram escuros, sombrios, abafados, aquele cheiro de mofo que ninguém aguenta. Aí você imagina uma pingueira dentro do Castelo do Mar. Deve ser uma emoção só, né? Aquelas águas batendo de frente nas paredes da fortaleza. Pois bem, foi exatamente isso o motivo de causar frequentes reparos. Então, precisava-se sempre estar fazendo reparo na estrutura do Forte Castelo do Mar. Durante o governo de Matias de Albuquerque foi implantado todo um sistema de defesa, mas seu sucessor parece que não estava nem aí para a situação. E em 1629, quando surgiu a notícia de que a armada holandesa estava vindo para cá, o negócio ficou complicado. A defesa local era deficiente, as baterias estavam desarmadas, outras destruídas, o porto contava apenas com 6 peças de ferro na entrada, sem muralha, sem trincheira, e restava apenas o Forte Castelo do Mar e o São Jorge Velho, deteriorado e praticamente destruído. Com a ocupação holandesa, o forte passou a integrar seu sistema de defesa. Em 1637, durante o governo de Maurício de Nassau, surgiu até a preocupação em fazer um restauro, mas todos os esforços sempre iam por água abaixo por causa dos danos causados pelo impacto das ondas do mar. No período entre a rendição dos holandeses em 1654 até o fim do século XVII, não encontrei nenhuma notícia sobre o Forte Castelo do Mar. Assim também aconteceu durante todo o século XVIII, nenhuma notícia. Mas durante o século XIX, consegui encontrar várias informações interessantes que passo a relatar. Em 1808 foi reconstruído, em 1809 artilhado e guarnecido, e durante a Confederação do Equador foi tomado pelas forças republicanas confederadas junto com o Castelo da Terra e o Forte do Brum. Pasmem, em 1833 o governo mandou recolher muitos dos canhões dos fortes e levar para os arrecifes para servir de amarração de navios. Isto mostra que desde sempre existiu esse desdém com o patrimônio histórico. Em 1835, abandonado e em ruínas, foi mandado desarmar. As últimas peças que restaram foram recolhidas ao arsenal de guerra e posteriormente ele passou a funcionar como posto de alfândega. Finalmente, em 1910, é demolido durante as obras de reforma do Porto do Recife. Então, curtiu? Infelizmente, o Forte Castelo do Mar já não mais existe, assim como tantos outros monumentos do nosso patrimônio que têm padecido no abandono. E que no futuro, talvez a gente só possa ouvir falar em livros, e olhe lá, mas pelo menos na música O Terror Veio do Mar, você sempre vai poder cantarolar. No castelo da terra, no castelo do mar. Mas você pode ajudar a mudar o rumo dessa história, curtindo e compartilhando esse vídeo e falando da nossa história para todo mundo que você conhece. No próximo episódio, o Forte Pau Amarelo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.